Uma paciente falou para mim assim, não, eu vou fazer o preenchimento do bigode chinês com você, pode comprar o produto. Eu tirei o dinheiro do aluguel e comprei o produto. E ela veio? Nossa. Não. Foi a última vez que meu marido me emprestou dinheiro. Aí ele falou assim, é a última vez que eu te empresto dinheiro para você colocar na empresa. Se você não virar, eu não te ajudo mais. Olha a Gretchen. A Gretchen tá com os 70, eu não lembro a idade dela. Mas ela quer parecer que tem 15. Mas aquelas pessoas que têm o rosto ainda travado, aquilo ali é uma escolha? Porque a gente nota que a Paula, por mais que ela seja uma artista exemplar, ela tem algumas distorções de imagem. Ela se achava gorda, ela tirou costela. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio número 100. Gente, foi muita luta para chegar até esse episódio. Hoje é um episódio muito especial, um episódio comemorativo. E como é um episódio comemorativo, de muita alegria, nada melhor do que trazer uma doutora que vai conversar com a gente para deixar a gente mais jovem, né? Mais bonito, mais alegre. Porque foram 100 episódios, é claro que deu uma envelhecida, né? Então agora eu trouxe a doutora para falar sobre esse mundo da estética e fazer uma avaliação aqui do Josimar, que já está na hora de mexer algumas coisinhas, né? Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho a biomédica Vânia de Paula. Seja bem-vinda. Obrigada, Josimar. Um prazer estar aqui nesse episódio especial. Com 100 episódios, você acha que já está na hora, né? De dar uma... Sempre é bom a gente dar algum retoque ali no rosto, né? É super interessante. Hoje em dia a gente precisa realmente, principalmente quem trabalha com essa visibilidade, está sempre de frente às câmeras e aí a gente suaviza alguns aspectos que ficam sempre interessantes. Me diz uma coisa, se é só comigo ou se é a maioria dos homens? Porque eu já trouxe vários especialistas como você aqui na mesa. E o homem é medroso, ele fala que vai. Eu já ganhei procedimento estético aqui, deve ter praticamente 1 ano. E eu nunca fui. Eu vou te contar a verdade aqui. Medo. Tem muitos homens que têm medo. Você sabe que eu estava até falando com o pessoal, a maioria das pessoas não faz por medo. Cerca de 80% dos pacientes não fazem por medo. Qual o medo? Medo de ficar com o rosto exagerado, tipo ali, Eduardo Costa, podendo falar o nome? Pode. Porque assim, é um rosto muito inflado, aquele rosto que todo mundo olha e fica meio que sem entender o que está acontecendo. Mas quando a gente olha para o rosto de Gianecchini, aí todo mundo já quer, né? Porque que já é uma coisa bem discreta. Bem sutil, né? Natural, aquele rosto. O Gianecchini está com 50 anos e está com um rosto muito bonito. Outro que é bem discreto também é o Roberto Justo, né? Você me fez lembrar do Roberto Justo. Exatamente, 70, né? Você não vê nada exagerado, nada. Né? Tá sempre aquele e a pele dele, a pele impecável. E realmente não tem nada que você fala assim, ele preencheu o lábio, preencheu mandíbula. A gente não consegue muito identificar. E é mais ou menos nessa linha que eu gosto de trabalhar. Deixando o rosto, com certeza, muito mais jovem, mas de uma forma natural, mais sutil que a gente consegue para poder deixar esse rosto mais jovem, mais reestruturado, sem realmente excessos. Preenchimento labial para homem, será que combina? Super funciona. Funciona. Mas ao homem a técnica é diferente da mulher. Porque a mulher, normalmente, a gente faz uma técnica para eversão de lábio, para levantar esse cantinho, fazer arco do cupido mais marcado. Para o homem já não funciona isso. Então, o homem realmente precisa de um preenchimento labial, mas é específico para a técnica masculina. Esses que você citou, tem algum que fez? Pela sua avaliação, você acha que o Roberto Justo fez? O Roberto Justo, com certeza. Mas é tão discreto que a gente fica olhando e fala assim, mas esse cara tá jovem. No fundo não é, né? Ele vai fazendo pontualmente. Exato. Eu estava falando antes do Rodrigo Faro também. O Rodrigo também tem preenchimento labial. E é feito daquele jeito, devagar, é pouquinho, bem discreto, para que a gente não apareça tanto, principalmente ali de frente às câmeras. Eu tô começando a criar coragem. O que você acha, Matheus? Acho que tá na hora, né? Tá me chamando de velho, né, cara? Tá demitido. Não pode. Mas, Vânia, me fala mais de você, faça a sua apresentação e fica à vontade para se apresentar para essa galera que está nos assistindo. Então, meu nome é Vânia de Paula, eu estou com 48 anos, sou graduada em biomedicina, formei no ano de 2000, fiz farmácia e bioquímica depois e me especializei em estética. Minha empresa vai fazer 12 anos esse ano e durante esse período eu fiz milhões de coisas. Eu já fui feirante,
Eu sempre empreendendo, né? Digamos aí nessa área. Já fui feirante, já trabalhei em recepção, trabalhei com cirurgia plástica, fui funcionária pública por 12 anos, exerci cargo de gestão por 8 anos no Ciamis Novo Horizonte, eu era diretora-geral lá. E nesse período a gente consegue pegar realmente alguns ensinamentos aí de empreendedorismo, de liderança. E aí, nesse tempo, eu saí da gestão e, quando eu saí da gestão, eu resolvi exonerar. Exonerei dos meus 2 concursos, do Estado e da Prefeitura, e resolvi empreender. Aí comecei nessa vida louca que é o empreendimento aqui no Brasil. E por que você escolheu empreender? Não quis ir para a vida pública? Exatamente, porque eu nunca fui muito parada. E não, continuar, né? Eu não sou muito parada, eu sou aquela pessoa que realmente pega as coisas para fazer. E dentro do serviço público, a gente não tem essa disposição, digamos assim. Se eu fizer 2x, eu ganho X. Isso. Se eu fizer menos 1, eu ganho X. E aí, isso é desmotivante. Desde que eu entrei no serviço público, que foi o primeiro local, que foi o LACEN, lá os nossos colegas todos, eles sempre ficavam contando o prazo para aposentadoria. Eu tinha acabado de entrar, eu tinha 22, 23 anos. Falei, gente, eu estou com a vida toda pela frente e eu vou ficar aqui contando os anos para me aposentar. Isso é muito ruim. Eu também nunca quis. Você acredita que na época que eu estava na faculdade, eu fiz concursos por pressão familiar. Uhum. Mas por minha vontade, eu não conseguia me enxergar numa vida monótona, ficar ali, igual você falou, ganhando isso aqui eu tenho essa garantia, mas é isso aqui pro resto da vida. Nossa, é frustrante, de verdade. Para quem tem essa veia empreendedora, para quem tem sangue no olho, né? Que gosta de correr atrás das coisas, e aí isso depende do seu esforço, que é muito interessante. Mas é muito frustrante. E aí, nesse período todo, depois como gestora, não. Gestora era super legal, porque tem atividade todos os dias. Peguei pandemia de H1N1 na época, surto de febre amarela, aqueles macacos aqui de Goiânia. Então, assim, isso tudo é meio loucura. Aí exigiu muito trabalho. É loucura, trabalho e tudo. Mas quando passa esse período e aí eu volto para a cadeira de servidora mesmo, eu falei, realmente isso não é para mim. Exonerei, abri minha empresa, fui para São Paulo no show do YouTube e vi um quiosquezinho lá de sobrancelhas sem hora marcada. Falei, gente, vou montar um negócio desse em Goiânia. Cheguei, a gente procurou o espaço, eu e meu marido, e aí a gente achou um espaço, abrimos e começamos com isso. Sobrancelha, depilação, sem hora marcada. E já formada, fui fazer especialização em estética avançada. Nesse período, já estávamos liberados para fazer os procedimentos minimamente invasivos, botox, preenchimento. E fui para a especialização e comecei nessa jornada de atendimento, fazendo sobrancelha também. E aí nós fomos. Então, estamos aí até hoje. Daqui a pouco eu quero saber como é que foi esse começo, que é sempre desafiante. Mas antes disso, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize o seu projeto. O QR Code está disponível na tela. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. O QR Code disponível na tela. Vânia, mas a minha curiosidade maior, o que mais me encanta é o começo. Quais foram as dificuldades, os desafios que você enfrentou? Porque uma coisa é você estar concursada, um cargo público, você tem seu salário garantido. Outra coisa é você acreditar numa ideia, né? E aí quando você vai para a prática, você vê que não é só acreditar numa ideia, né? O negócio é bem mais complicado. Como é que foi esse início para você? O início nunca é fácil. Na verdade, nem hoje é fácil. Porque o empreendedor ele precisa entender que ele tem que fazer o do dia todos os dias. Então, a gente trabalha 24 horas. O Thales falou que ele trabalha enquanto ele está acordado, né? Então, é mais ou menos isso. A gente trabalha enquanto está acordado.
E eu não tinha investimento, não tinha dinheiro para capital, para falar, nossa, eu vou ficar tanto tempo assim. Então, comecei realmente com pouco dinheiro. Comprei meus móveis no OLX. Fiz ali tudo com cortininhas divisórias, porque a gente estava com pouco capital. Já tinha, acho que uns 8 meses que eu tinha saído do serviço público. E aí eu fiz Sebrae, fui no Sebrae, fiz o curso de empreendedorismo do Sebrae, que me ajudou bastante. Então, minha empresa já começou ali com a internet, eu já fiz desde o começo. Eu fiz Google Meu Negócio. Uma das dicas que eles deram lá sobre a gente focar nas pessoas que estão à nossa volta. Então, eu tinha um supermercado de frente, então a gente começou atendendo as caixas do supermercado, como uma parceria. Então, a gente atendia as caixas, elas indicavam muita gente, porque a indicação é sempre o melhor negócio, não tem como ser diferente. Então, a gente começou atendendo. No primeiro mês, a gente vendeu R$ 500. Não foi ruim, porque R$ 500 para quem não tinha nenhum paciente, foi interessante. Então, daí para frente, a gente só cresceu. E o empreendimento é isso mesmo, todos os dias a gente buscava alguma coisa. Ia para a porta da escola mais próxima, a gente panfletava, fazia as professoras dos filhos, porque o mais difícil é a gente vender para os parentes, para os amigos, que a gente acha que vai conseguir, mas, na verdade, não vai. Agora, as outras pessoas, elas confiam mais na gente do que realmente os nossos parentes. Isso é muito interessante. As pessoas falam assim, eu vou atender meus parentes. Esquece. Não é assim que funciona. Não valorizam. Não valoriza. Não aí lá na frente, quando acontece, não, estava com você, viu? Agora Exatamente. Tem muitas tias que eu comecei a atender há 2, 3 anos atrás. E não que elas fizessem com outra pessoa, não fazia com ninguém, mas não tinham procurado também para ir atrás pelo interesse em si, né? Então, a gente começou assim, pequenininho, fazendo ali em volta as pessoas que estavam à nossa volta, uma indicação de um e de outro, e a gente foi crescendo. Realmente, teve mês quando eu principalmente, essa história é interessante. Quando eu comecei a fazer a parte de injetáveis, botox, preenchimento, uma paciente falou para mim assim, não, eu vou fazer o preenchimento do bigode chinês com você, pode comprar o produto. Eu tirei o dinheiro do aluguel e comprei o produto. E ela veio? Nossa. Não. Aí foi a última vez que meu marido me emprestou dinheiro. Aí ele falou assim, é a última vez que eu te empresto dinheiro para você colocar na empresa. Se você não virar, eu não te ajudo mais. E ali foi um basta, porque realmente ele nunca mais me emprestou dinheiro, graças a Deus. E eu entendi, falei assim, nossa, realmente, às vezes a gente tem algumas muletas. E ele, de certa forma, era uma ajuda importante, até hoje, meu apoio, mas naquele dia ele abriu meus olhos, ele falou assim, ou você faz o negócio acontecer, ou você fecha. E aí, daí para frente, eu investi mais. Eu realmente comecei a fazer mais patrocinados. Na época, até não fazia patrocinado pelo Instagram. Comecei a fazer os patrocinados. Investi mais no negócio do Google, com fotos, com antes e depois, com as coisas que eram possível fazer. A gente fazer também a questão da prospecção direta de clientes, porque muitas vezes nós ficamos esperando o cliente chegar até nós. E, às vezes, nós temos ali na nossa base muitos pacientes potenciais que poderiam estar vindo até nós, que às vezes se esquecem mesmo. De repente, um ou outro apareceu mais, alguém indicou, né, ali para fazer, enfim. E aí a gente buscou isso tudo e de lá para cá. E hoje como é o seu público? Mais mulheres ou atende homens também? Atendo homens, mas em torno de 80% são mulheres. Os homens realmente, é o que você falou, eles têm medo. Normalmente eles vêm trazidos pelo braço ali pela esposa, quando são casados, ou quando separam. Aí eles também aparecem. Aí quer ficar bonitinho, quer tirar as travas da testa, faz implante capilar, aí vem para cuidar. Tem um senhorzinho ali que tá querendo fazer um implante capilar, o meu irmão. Samuel já tá e a doutora aí. E aí, quando separa, eles querem também se cuidar. Isso é ruim, né? Porque a gente avalia ali, a pessoa está com uma esposa bacana, está com um casamento legal e não quer se cuidar. Mas o meu marido também foi resistente a preenchimento, a cuidar e fazer botox. Ele deve ter feito a primeira vez há uns 4 anos atrás. Você vê, foram quase 7 anos, ele nunca teve coragem de fazer. Dói demais, quero, tenho medo. E ele é 7 anos mais velho que eu.
E eu tenho parecido mais jovem e ele parecendo mais velho. Então chegou um momento que ele falou: não tem jeito, não tem como fugir mais. Eu falei: é isso aí, Luciano, vamos cuidar também. Mas hoje ele já fez vários procedimentos? Não, aí foi assim, ele falou assim: você põe pouquinho, tá? Você vai com calma, você toma cuidado. Eu falei: pus pouquinho como ele pediu. No outro dia ele levantou e disse: esse negócio é bom, né? Por que você não pôs mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali? Eu falei: mas quem não queria, e aí agora é adepto aos procedimentos também. O Botox, me explica um pouco mais. Ele dura o quê? 6 meses? Não, o Botox na bula ele dura 3 meses, mas ele pode ter resquícios de duração até 5. O ideal, fazermos ali em torno de 4 a 5 meses a reposição da toxina. Mas mais do que isso, não dura, não adianta. Não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que essas doutoras que trabalham com estética, Matheus, estão todas ficando ricas, cara. A gente recebe a riqueza toda, viu? Manda cá pra cá. A gente recebe, né? Recebo. Essa bênção. Mas quais são os demais bloqueios dos homens? Acho que é só questão de medo. O medo, a fala dos colegas, ninguém pode ver que ele fez, porque eu acho que eu tenho uns 10, 12 pacientes do agro, e ninguém pode ver que ele fez nada, até parece que não vai ver. Tem um vereador em Goiânia, você falando isso, que é do nosso grupo de amizades, e aí ele fez uma mudança, várias, e os amigos chegam e contam, falam: não conta pra ninguém, porque ele não quer que ninguém saiba. Ele fez, quando ele ficou em casa, de repouso, não contou pra ninguém, inventou outras histórias. Olha que louco, não tem coragem de falar pras pessoas que fez algum procedimento estético. Eu não entendo, né, o universo masculino. A gente precisa até tentar entender o que se passa na cabeça que tem tanto medo das pessoas perceberem. Não consigo entender. Mas tem mulher também que dá uma disfarçada. Ah, mas é muito perceptível, menos, né? Não tem como. Não tem como. Você passou dos 40 anos e tá com o rosto muito jovem, é quase impossível, a não ser quando você tem uma genética muito boa. Eu falo muito para as minhas pacientes. Hoje a gente não precisa mais envelhecer como nossos pais e os nossos avós, porque nós temos tecnologia para que a gente retarde o envelhecimento e fique bonito, sem exageros. Então, isso é bem possível. E a gente vê por alguns artistas que a gente já citou no começo. A Sandy, por exemplo, é uma artista que o rosto dela parece... Não, ela parece que ela tá sempre com 18, jovem, né? E não é aquela coisa nada, né? carregada, 18 anos você olhar tem. assim. Agora, já tem uns que ficaram estranhos. Por exemplo, a Paula Fernandes. A Paula Fernandes parece que mudou o rosto. Se eu comparar ela hoje com a foto do passado, parece que é outra pessoa. É verdade. Tem alguns que é muito gritante. O que foi ali? Foi exagero de mudança, será? Então, eu costumo observar dentro da psicologia da pessoa mesmo, porque a gente nota que a Paula, por mais que ela seja uma artista exemplar, ela tem algumas distorções de imagem. Ela se achava gorda, ela tirou costela. Olha a Gretchen. A Gretchen está com os 70, eu não lembro a idade dela, mas ela quer parecer que tem 15. Não dá, né? Entende? Então, assim, é uma pessoa que tem distorção. É uma pessoa que já... Isso é nítido. Então, quando a gente vai para a questão psicológica mesmo, não tem jeito. Tem coisas que a gente vai parecer. Tem rugas, sulcos que vão estar evidentes. Já tem outros que são jovens, que não têm necessidade e quer mudar a aparência o tempo todo. É o caso da Anitta. Exatamente. Cara, a Anitta, cada vez que eu vejo ela num programa de TV, parece que é uma versão diferente da própria Anitta. O rosto está completamente diferente. Aí você consegue perceber que o problema não está na estética. Está na pessoa. É ela que tem essa distorção, essa busca por algo que ela ainda não achou. Eu gosto de dizer que está faltando Deus no coração ali, né? Mas cada um com a sua vida, porque realmente assim falta essência, falta buscar dentro dela aquilo que vai fazê-la feliz, porque já percebemos que não é a estética que vai fazê-la feliz. E é fato. Porque a estética só mostra aquilo que tem lá dentro. A gente tem outros que envelheceram bem e que não era tão exagerado. O Silvio Santos, por exemplo. E ele era extremamente vaidoso. Extremamente vaidoso. Cortava o cabelo toda semana, o Gugu pintava também, o cabelo toda semana. O Gugu também tinha uma aparência boa, mas não tinha nenhuma distorção para olhar assim, nossa. Exatamente. O Gugu antes, o Gugu foi mudando paulatinamente. Aquela sutileza que a gente estava comentando no começo. De forma gradual, sutil, mantendo o rosto mais ou menos ali como ele estava por volta dos 30, que é onde a gente queria travar.
trava ali nos 30. Essa semana eu atendi uma paciente que ficou, me perdoa, Deus, me perdoa, porque isso deve ser pecado, porque eu estou envelhecendo, então eu preciso aceitar. Eu falei, não, a gente aceita o envelhecimento, mas corrige alguns sulcos aí. Ela ficou feliz, falou, não é pecado. Eu falei, não está escrito que é pecado. E qual é a idade ideal para começar a fazer de forma preventiva? Hoje, eu atendo muitas meninas jovens mesmo. Inclusive, minha filha começou a tratar com 15 anos. 15? Por quê? Vamos justificar aqui. Eu não sou muito a favor, mas ela precisava de uma cirurgia ortognática. E ela optou por não fazer. O que é a cirurgia ortognática? Aquela que muda os ossos por conta de alguma deficiência. Ou a pessoa nasceu com queixo, que foi o caso dela, um queixinho muito retraído, ou falta de eminência malar, que é o osso mesmo, que não forma da forma como, entre aspas, ele deveria. E durante esse processo ela desistiu. E o dentista dela falou, Vânia, corrige com harmonização facial. Porque a incomodava, ela não gostava de sorrir para foto. Então, essas distorções, eu acredito que vale a pena a gente corrigir quando é assim. Às vezes, uma paciente, essa semana também fiz uma menina de 18 anos que não tinha queixo, definitivamente. Inclusive, tem foto dela no perfil. E aí, aqui tudo emendado, sabe? E não é bonito, né? A pessoa fica sem graça, vai tirar foto, principalmente hoje, autoestima com baixa, rede social. Né? Aí a autoestima baixa, ela engordou, aí junta tudo. E a mãe falou, não, vamos corrigir essa distorção. Então, quando é muito jovem, a gente corrige distorções. E manda para o psicólogo, tratar o resto. E aí, a partir dos 25, 28 anos, a gente já pode começar assim com os preventivos. Um bioestimulador anual, botox 2 vezes, 3 vezes ao ano, para a gente evitar essas rugas. Mas é indicado para paciente que tem realmente uma expressão importante. Tem gente que quase não faz ruga. Ele conversa e você não percebe ali as rugas. Então, a gente faz para aquele paciente que é indicado. Se não é indicado, não tem necessidade. Tem gente que, às vezes, exagera ali na questão de fazer coisa demais. E eu sempre, chegou paciente para mim e não tem indicação, está dispensado. Vamos cuidar de outras formas, cuidar da pele, usar filtro solar. E você não acha também que o exagero é muito por conta da comparação do Instagram? Porque se você observar, eu vejo mulheres jovens que estão muito parecidas, as mulheres estão tudo bicuda, aquele bocão. Olha para as mulheres, tá tudo assim, aquelas bocas do tamanho do... E você vai nos locais, praticamente tudo idêntica. Parece que uma olha e fala assim, vamos todo mundo fazer igual. Aí faz com o mesmo profissional, fica tudo igual. Com o mesmo profissional, né? E fica aí... Um dia eu estava no salão e chegou 2, eu falei, nossa, a pessoa que faz as 2 é a mesma, porque realmente elas estavam, igual você falou, aqui super marcado, a boca do mesmo jeito. Isso não está legal. Aí eu falo para as pacientes assim, você procura um profissional que você olha e gosta da estética dela, porque ela vai fazer em você o que ela gosta. E se ela faz nela, é porque ela gosta. Então, é importante a gente observar a estética de quem está te atendendo. Lembra do Bunakami aqui em Goiânia, né? Lembra dele? Bunakami, um médico que fazia com PMMA no rosto. Enfim, ele deixava todo mundo com o rosto tipo daquela Rosana, quadradão assim. Sei. Lembra dele? E todos os pacientes, ele fazia aquele mesmo formato. Era bem Bob Esponja, quadradinho. É uma estética que provavelmente ele achava bonito. E, inclusive, ele perdeu a licença por excessos, enfim. Mas a gente precisa procurar isso. Uma pessoa que você olha e fala, nossa, parece que eu achei interessante isso aqui. Você acha, amor, que tá interessante dela? Dá para pegar esse estilo para fazer no seu? Já tô apaixonada. Já? Já vai marcar uma... Você vai pagar pra mim? Então tá pronto. Não, isso aí a gente conversa depois, né? Pode deixar que eu vou cuidar da Amanda. Vou deixar ela mais linda. Mas então, os homens... Vamos voltar nos homens. Porque eu acho que é uma objeção muito grande. Você só está com 20% no seu escritório. Vamos falar mais dos homens. Vamos juntar uma turma aí, né? Porque eu também estou nesse medo. E eu estava comentando com você sobre o Orlando. É um homem que ele indica muito para os homens que fazem com ele. Porque isso muda a vida do homem, né? Eu atendi alguns pacientes dele que fazem a mentoria. E como é importante a estética, porque às vezes, até brinquei com ele que um dos pacientes que eu atendi, falei, ele foi criado por vó, né? Sabe aquele homem retraído, que tem vergonha de tudo?
E aí, quando você faz essa estética mais máscula, um contorno mandibular ali mais marcado, é muito interessante como a postura dele muda. Porque ele se vê mais másculo. Era aquele menininho com o rostinho triangularzinho, bonitinho, o filhinho da vovó. E aí, não, ele virou um homem com a característica masculina mais forte. A voz dele mudou, a entonação. E isso muda tudo. Muda o jeito dele de viver, muda a forma como ele trata a namorada. Inclusive, vai casar agora. Que ele não era casado e já era 30 e pouco, tinha 30 e poucos anos. Mas, enfim, então, assim, a gente vê que a estética ela vai além de apenas o visual. Não, e para cada pessoa é por um motivo. A gente tem essas pessoas que a gente fez crítica aqui, né? Que são aquelas que não têm necessidade, que quer mudar demais o rosto, quer transformar completamente a aparência. Mas você tem pessoas que melhoram muito a autoestima, né? Tem pessoas, no caso da sua filha e outros exemplos mais que a gente verifica aqui, que o trabalho de vocês é fenomenal. Sim. Mas tem esse lado crítico do exagero que acaba queimando esse mercado e deixando muita gente com medo. Com muitos problemas que acontecem, né? A gente deu exemplos aqui de artistas mais ponderados e de artistas mais exagerados. A gente falou aqui de artistas mais ponderados, o próprio Silvio Santos. Outra também que eu acho que agora que começou a fazer uma coisa mais agressiva, mas antes era muito discreto, a Xuxa, né? Agora que ela deu uma mudada mais agressiva, mas até então era bem discreta. Ela era né? muito contra o Botox, porque ela fez Botox uma vez, a toxina botulínica, e travou demais o rosto. E ela falou, eu não consigo me reconhecer desse jeito, porque ela é muito expressiva. Ela é uma pessoa muito expressiva. Mas hoje em dia, eu falo que assim, a estética evoluiu muito, e nós do Brasil, Goiânia, nós temos uma estética extremamente evoluída. Tanto que os nossos profissionais palestram no mundo todo, porque realmente a gente está muito evoluído em relação à estética. E hoje a gente faz toxina, não é para travar o rosto de ninguém, é só para minimizar as rugas. A gente não trava mais aquele negócio. Mas aquelas pessoas que têm o rosto ainda travado, aquilo ali é uma escolha? Porque eu vejo que tem gente que não tem nem expressão. É uma Você vai escolha. Conversar com ele, tá tudo aqui travado. Sim. Você não, tá bem e não tá nada travado. Tá vendo que você tem expressão, a hora que você sorri, a hora que você fala com mais... Quase com 50 anos, hein? Pois é, e assim, eu conheço pessoas, amigos, 40 anos, mulheres, homens de 40 anos, você conversa com ele, não tem expressão zero. É uma nada. escolha, porque tanto a toxina botulínica quanto os bioestimuladores e ácido hialurônico, todos trabalham com mimetismo muscular. O que é isso? Eles diminuem a expressão do músculo. Então, se eu coloco o produto demais, se eu faço o bioestimulador em excesso, se eu preencho muito esse rosto, o meu rosto vai ficando travado, tipo Ana Maria Braga. Que ela conversa, até a fala dela é meio, parece que tá assim, né? Não, engraçado. Você conversa com algumas pessoas, tá parecendo que é um robô. Você olha ali, você olha assim, mas será que é real mesmo ou é um robô? Parece mesmo, parece uma boneca de cera, alguma coisa parecida assim. Né? E é isso, porque vai fazendo muito e aí o músculo para de funcionar. Então, esse é um dos motivos que a gente precisa ser muito ponderado e escolher melhor sempre o mínimo possível de produto, o mínimo de procedimento, para que esse rosto fique com uma aparência interessante. E se exagerar demais, ficar muito travado, você acha também que não prejudica a transmissão da nossa expressão, que o nosso corpo, o nosso cérebro sente? Porque você transmite isso muito na expressão, né? Acaba sendo uma pessoa que não tem mais comando expressivo. O cérebro está mandando uma coisa, o corpo não responde, vai inibindo. Mas, na verdade, isso é positivo. Os estudos mostram que a toxina botulínica, por exemplo, quem faz a toxina e tem aquela expressão de bravo, quando ela faz, ela se sente menos brava. Mas porque ela olha no espelho e não vê aquela expressão tão forte, então ela consegue se sentir... É interessante isso. Mas se exagerar, será que não esconde muitas emoções também, não? Não sei se o estudo tem viés aí, né? Vamos pensar sobre isso. Às vezes pode ser que tenha um viés positivo para o lado da toxina, mas eu acredito que não. Porque, assim, o nosso cérebro... eu estava até falando para vocês de um dos livros que eu li. O nosso cérebro, ele é burro. Então, o dia que você está muito triste, se você for em frente ao espelho e sorrir para você mesmo, ou se você, mulher, eu, por exemplo, o dia que eu estou ruim, eu passo um batom vermelho. E a hora que eu me vejo no espelho, mesmo eu sabendo que eu não estou bem,
parece que eu não tô tão mal, sabe? Então dá um Porque fala- conselho pra ela, Vânia. No dia que ela quiser brigar, olha no espelho e fala assim, não, eu tô fala, feliz, eu tô não vou bonita. brigar. O batom vermelho traz essa alegria para coisa. Uma roupa colorida. Se você coloca uma roupa preta triste, você fica mais triste. Por que a gente usa preto no velório? Porque é uma roupa que remete à tristeza. Então, por isso que os procedimentos estéticos trazem essa alegria. Então, quando a Entendi. gente faz a toxina ou qualquer outro procedimento que te deixa feliz, na verdade, ele vai sempre ser positivo para você. E é sempre mesmo. É sempre mesmo. O que mais que a gente tem aqui para avaliar aqui? Um exemplo aqui. O Bolsonaro e Lula, o deles é bem discreto? Porque eu Sim, vejo que o eles têm um Bolsonaro se cuida pouquinho. muito. Ele se cuida Mas o bem. Bolsonaro cuida mais que o Lula, né? O Lula acho que Cuida tá mais mais do que o Lula. O largadão. Lula, até agora, ele não tinha feito procedimento. E quando foi... Ele fez depois que conheceu a Janja, né? Ele fez agora para a campanha. A gente percebeu que tem uma mudança ali no rosto, mas também de uma forma muito sutil. E a Janja também não é uma pessoa que é extremamente exagerada. Ela tem procedimentos, é visível, mas nada muito, muito exagerado, não. A Michelle é uma pessoa que se cuida bastante, inclusive se cuida com uma Só que a dermato Michelle daqui é de bem Goiânia. discreta, né? Se a gente olha para ela, tá sempre achando que ela tá jovem, que é uma pessoa que não tá envelhecendo, Ela é mas é que é paciente bem da discreta. Alana Né? Bezerra daqui de Goiânia. Ah, é? É. Sempre que ela vem a Goiânia, ela vai lá para se cuidar. Então nós estamos bem munidos, os melhores estão aqui. Olha para você ver, né? Ela atendeu ela no último evento que ela teve em Goiânia, ela estava lá na clínica. E fazendo alguns procedimentos, principalmente cuidado de pele, estímulo de colágeno, que é tudo aquilo que faz fazer essa retração, fazer essa pele voltar aos 30 anos, que é o que a gente gostaria. Você falou do Botox, mas me explica um pouco a diferença entre o Botox e a harmonização, está dentro do mesmo contexto? Explica um pouquinho assim pra mim. Então, dentro do processo de rejuvenescimento, a gente trabalha as 3 camadas da pele, sempre, que é o ideal. Então, eu melhoro a textura da pele de fora, eu faço o estímulo de colágeno por dentro e eu reposiciono tecidos com ácido hialurônico. Então, tudo isso é feito dentro de um processo de rejuvenescimento. Botox, ele serve apenas, não apenas, né? Mas para as rugas dinâmicas, que são as rugas de movimento. Eu movimento a minha mão e ela faz uma linha. A toxina é para mimetizar esse músculo, então ele vai ficar mais relaxado, consequentemente eu não vou marcar como eu marco a minha mão. E aí, então a toxina é basicamente para as rugas dinâmicas, que são as rugas de movimento. Quando a gente sorri, aquele bravo aqui na testa, são principalmente para isso. É óbvio que existem outras atribuições para ela que também podem ser usadas, mas principalmente para essas regiões. Então, isso que você acabou de dizer é para tentar amenizar o envelhecimento da pele. Porque a gente vai envelhecendo, a pele vai dando uma... Aham. Vai se perdendo. O que nós temos na pele é colágeno e elastina, basicamente. Existem outros ativos ali, mas é basicamente isso. Uma pele de bebê, ela é espessa, ela é grossa. A gente vai envelhecendo, como essas tramas de colágeno vão se afrouxando com o passar dos anos, por isso a gente sente o derretimento e a pele mais fina. Então, a gente coloca alguns ativos para incentivar a nossa célula a produzir um colágeno e uma elastina de qualidade melhor. Essa pele fica mais grossa, ela estando mais grossa, ela está mais firme no seu rosto. Isso é, a grosso modo, é isso que a gente faz. É claro que existem milhões de outras coisas que podem ser feitas, como os equipamentos, que também compactam tecido. O Ultraformer mesmo é um equipamento que a gente passa na pele e ele vai fazendo como se fosse uma costura. Micropontos dentro da pele e ele vai colando isso aqui tudo, colando a gordura, colando a pele, e isso faz essa pele ficar mais pregadinha. Então tem um resultado também muito interessante. E aqueles fios, quanto que é indicado? Eu já usei muito fio no começo. Eu falo que quando a gente começou, a gente fez muita besteira ali no início não só no meu caso, mas quando todo mundo começou a fazer. O fio, a gente usava muito fio e o fio acabava não dando um resultado a longo prazo como a gente gostaria, justamente porque não tínhamos colágeno de qualidade. Então, é interessantíssimo o fio, sim, mas principalmente para os pacientes que já fizeram estímulo de colágeno ou abaixo dos 40 anos, porque aí normalmente ele não quer o fio. Então, a gente faz o fio, mas para paciente que já tem bioestimulador de colágeno. Por quê? Porque aí a minha trama de colágeno está mais densa. Na hora que eu coloco o fio e ancoro, ele consegue realmente fazer o lift que eu quero.
porque senão ele não faz. Agora vamos traduzir isso para os homens. As mulheres já entendem toda essa linguagem. Vamos traduzir o que é tudo isso aí. Explica de novo, traduzindo o que é o colágeno, o que é isso aí. Traduzindo. A gente envelhece, essa trama de colágeno que era assim, ela fica assim. Se eu passar alguma coisa aqui dentro, ela vai passar, certo? Por que eu preciso estimular o colágeno primeiro? Para esse colágeno ficar assim. E aí, a hora que eu coloco um fio, o fio parece, sabe a garra do anzol? Aquela Sei. garra que tem para cá, para lá, para lá. Quando entra na boca, não sai de jeito nenhum. Sei. O fio é daquele jeito. E aí, ele tem várias espículas, para cima, para baixo, para todo lado. E aí, eu coloco ele dentro da sua pele, puxo ele fazendo uma tração mesmo, como o anzol. Faço a tração da pele. Se eu não tiver um colágeno bom, ele vai tracionar, mas vai ficar um mês e caiu de novo. E aí, quando eu tenho um colágeno, ele traciona Por e isso fica. que tem que fazer o colágeno primeiro. Exatamente. Começando a aprender, Matheus. Tô ficando bom nesse negócio. Só falta coragem de fazer. Só E é falta tudo, coragem. ó, a gente faz todos os procedimentos com pontos anestésicos. Então, a gente põe anestésico no paciente. O que é que dói? Aquele pontinho anestésico. Arde um pouquinho, mas depois disso é muito tranquilo. Quais são as pacientes que te procuram para coisas que você olha assim e fala assim, olha, a questão aqui não é tratamento estético, é psicológico, você não precisa. Como que você faz quando chega um paciente assim? Eu mando embora. Mando. Já Tem hora que mandei você tem que ser um alguns. pouco psicóloga, né? Muito. Fala assim, já veio aqui Muito, tantas vezes. muito. Não, eu tô falando assim, gente reincidente. Já chegou, já fez várias vezes. Você fala assim, gente, eu não quero ganhar seu dinheiro, porque não precisa, né? Teve uma paciente específica que a gente fazia a boca dela ali. Eu tinha feito já umas 3 vezes, e deu uns 2 meses ela queria fazer novamente. Aí eu falei, olha, eu só vou fazer sua boca daqui 6 meses. Antes eu não faço mais, porque realmente já estava exagerado. Tava aquela boca que a gente não gosta de ver. Deu 2 meses, eu vi ela lá no Instagram com a boca desse tamanho. Falei, você fez a boca? Não, é aquela que você fez. Falei, aham, eu não conheço. Por que que eu tenho essa postura? É claro que alguns pacientes a gente pode fazer um pouco a mais, mas tudo dentro daquilo que eu acho interessante para a estética. Não exatamente porque apenas pelo dinheiro. Porque eu poderia, sim, ganhar o dinheiro dela. Mas eu preferi não ganhar, porque está dentro da minha ética profissional. Eu não quero fazer em ninguém aquilo que eu não acho bonito para mim. Então, não vou fazer um rosto de uma paciente que eu não acho interessante. Há uns 5 meses atrás, eu atendi uma paciente que estava com um problema de distorção de imagem. O que era aí o problema dela? Ela tinha feito transição capilar, ela tinha o cabelo liso, a sobrancelha super marcada, e ela tirou todo esse cabelo, tirou a sobrancelha e veio porque queria fazer uma harmonização facial. Falei para ela, eu não vou fazer, enquanto você não decidir quem você é de verdade. Ela chorou, ficou 1h30 no consultório, chorou, me abraçou, foi embora. Aí passou uns 3 meses, ela decidiu, vou alisar o cabelo. Falei, tudo bem, então você está começando a encontrar quem você quer ser nessa nova versão. E ela acabou não alisando o cabelo, mas fez uma cirurgia de pálpebra e voltou para a gente fazer a harmonização dela. E ela sempre assim, me responde ali, ela já está comigo há um tempo, deve ter 1 ano. E eu falei para ela, vai para terapia. Procura um terapeuta interessante para você entender o que você quer. Porque enquanto você não se encontrar, não é a harmonização que vai resolver o seu problema. Porque não é a harmonização que vai resolver o problema daquele encontro que ela queria, aquela mulher que tinha o cabelo liso, preto, e hoje está com o cabelo loiro enrolado. Ela só mostra a foto dela de cabelo preto liso. E aí ela fala, eu não consigo me ver desse jeito. Eu falei, então volta. Tá tudo certo. Hoje a gente é livre, a gente pode fazer isso, não tem problema. Ai, mas eu tenho medo, porque minha filha tem o cabelo enrolado e ela fica querendo alisar o dela. Aí tá aí, né? A escolha que a gente precisa fazer na vida. Isso para a mulher, às vezes, é complicado. Mas é uma escolha, não tem jeito. Ou você vai ser infeliz e vai transmitir, porque sua filha tá vendo que você está infeliz. Como que você vai... Você falou uma coisa interessante aí, a liberdade. Só que, às vezes, muitas pessoas fazem mau uso dessa liberdade, né? Por a mulher hoje estar muito empoderada, aí as pessoas acham que essa liberdade ele tem que estar mudando o tempo todo. Se ele está triste, ele faz. Se ele está alegre, ele faz. Ele olha para o rosto dele e imagina que é como se fosse um gibi, que ele pode fazer um desenho a qualquer momento, né? Ora eu quero um rosto mais fechadinho. Eu conheço uma pessoa que cada vez que eu a encontro,
ela tá de uma forma totalmente diferente. Teve um período que ela tinha se espelhado num personagem. A gente estava até comentando com a família esses dias. E ela tinha um rosto bonito. Você vê o rosto dela, ela colocou bochecha. Cara, o dia que eu encontrei ela, falou, o que aconteceu com essa mulher? Será que adoeceu, foi um acidente? O que foi isso? Ela tava com as bochechas grandes, parecendo aquele fofão, lembra daquela nossa geração? Fofão? Parecendo um fofão aqui, tinha mexido no queixo, colocado. Gente... O que aconteceu com essa mulher? Passou um tempo, eu encontrei ela, tinha tirado as bochechas de novo e estava mudando para outro personagem. E aí eu fico pensando, e aí essa pessoa está muito ancorada na liberdade. Aí eu olho para o perfil dela, que você falou que tem muito a ver com isso, que é com a essência da pessoa. Ela usou a liberdade para, até hoje, nunca casar, nunca ter filho, não consegue ouvir uma divergência entre o homem. Profissionalmente ela vai muito bem, mas na vida pessoal eu vejo que ela está sempre buscando uma mudança para sempre mostrar, eu posso fazer o que eu quero, mas se perdeu, coitado, eu fico com uma pena. Cada vez que eu encontro ela, eu falo assim, que personagem que ela vai estar aparecendo agora? Mas é esse momento de encontro é que é extremamente importante. Muitas vezes eu recebo paciente, por exemplo, que foi traída pelo marido. E aí ela quer aquela transformação para ver... Porque foi traída. Provavelmente para ver se o marido quer ela novamente. Alguma coisa nesse sentido. E assim, não é isso. É você mesmo, é você com você. Se você se sentir bem, eu acredito que, se for o caso, ele vai voltar para você. Porque essa traição já vem de algo que... Assim, é claro que existem, né, safadezas aí, a gente não vai entrar nesse mérito, mas dentro de um relacionamento... Todos os dois têm um pouquinho de culpa. Claro. De algo que claro. acontece. Tudo que acontece numa relação, os dois são culpados. Não existe um só. É o que eu estou falando. Existem alguns casos, né, que a pessoa realmente não presta. Mas, tirando isso, um relacionamento sólido e tudo, alguma coisa está acontecendo nessa relação. E em você, principalmente. O que aconteceu? Porque, assim, eu sou casada há 26 anos. Quando a gente teve um momento da vida que a gente quis se separar. E naquele momento, quando eu falo que Deus abriu os nossos olhos, a gente viu os defeitos, assim, eu vi os meus defeitos que eu não via. Eu tenho personalidade colérica, não sei se você conhece sobre isso. Então, assim, o colérico, ele não acha, ele tem certeza. Ele tem certeza. E aí, essa perfeição que eu achava que eu tinha, eu não enxergava, de verdade. Mas quando eu entrei nesse mundo e conheci, eu falei, meu Deus, eu pedi perdão para ele. Eu falei, eu sou um monstro. Como que você suportou ficar casado comigo tanto tempo? Porque, assim, era muito difícil. Era do meu jeito, da hora que eu quero, do jeito que eu quero e pronto. E não tem vírgula. Hoje eu ainda peço perdão para ele por isso. Não, imagina que se vocês não tivessem esse momento, esse diálogo, você ia sair de um casamento, ir para o mercado, aí você encontrar outra pessoa com defeitos diferentes. Sim. Nunca ia conseguir fazer uma autocrítica. Exatamente. Aí eu tenho parentes que já estão no 5º casamento e não conseguem olhar no espelho, ele está sempre transferindo a culpa. Não consegue olhar no espelho e fazer o mínimo de culpa. Eu costumo dizer o seguinte, toda relação que acaba, a culpa é dos dois. É dos dois. Ou você, por aceitar um perfil que você de fato não aceitava, bem depois você quis jogar a culpa, mas no começo ele não colocou um revólver na sua cabeça te obrigando. Ninguém. Teve um campo de atração. Você foi atraído por alguma coisa. E a gente atrai pelo oposto, Sim. só que no momento a gente não consegue entender aquilo. E outra, eu construo a Vânia que eu quero aqui. Eu estou conversando, na minha imagem eu estou construindo a imagem que eu quero de você. Isso não significa que você é o que eu estou construindo. Com certeza. É igual quando a gente está assistindo uma palestra de alguém que a gente é muito fã, um show, a gente constrói uma imagem do artista que a gente quer. Aí quando quem fala isso muito bacana, dá um exemplo muito massa, é o professor Clóvis, que vai estar aqui em agosto, não quero perder. Ele fala o seguinte, cara, se você vir sentar para almoçar comigo, eu sou gente, eu como igual um cachorro, uma coisa estranha, eu só concentro ali na comida. Aí tem gente que vai almoçar com o professor, mas eu falei, cara, você nunca come, foi né? você que imaginou que eu era assim. Eu não sou perfeito, né? Aí tem gente que conhece um artista, aí quando vai ver ele na vida pessoal, se decepciona. Mas você construiu o artista que você quis, ele nunca disse que era aquilo. No relacionamento é a mesma coisa. Sim. E acaba que as pessoas chegam no seu paciente, no seu consultório com essa mesma dor, Essa né? idealização, ela acredita que fazendo o procedimento todos os problemas serão resolvidos.
Mas isso é muito bom, porque hoje, depois de 12 anos de estrada, eu posso dizer que eu estou conseguindo, principalmente as pacientes que estão comigo há muito tempo, eu consegui colocar na cabeça delas que o nosso objetivo é um tratamento. E esse tratamento, ele é um tratamento de longo prazo. E ele precisa ser mantido. Assim como o nosso jardim precisa ser cuidado, assim como o casamento precisa ser cuidado, a nossa face também precisa. Nossa face, o nosso corpo precisam. E a gente bebe água todo dia. E aí, como que eu quero fazer um procedimento uma vez na vida e resolver todos os meus problemas, inclusive os problemas da minha casa, da minha vida, do meu relacionamento, do meu casamento? Não tem jeito. Não, e o procedimento estético, ele é bom para autoestima, ele ajuda ela. Mas não é isso que vai segurar a relação. Não é isso que vai segurar a relação. Porque às vezes você... Igual o problema que você estava na sua relação. Pelo que você está me falando aqui, você sempre cuidou da aparência. Né? E vocês sempre. quase encerraram um casamento e o motivo não era isso. Não. E se você for observar, vários relacionamentos não se acabam. Não é só... É claro que as pessoas têm que se cuidar. Também não dá a pessoa casar e falar assim, não, casei e acabou, né? Agora não precisa fazer mais nada. Tem muita gente assim. Aí também não dá. Eu tenho alguns amigos meus que eu chego nele e falo assim, cara, acorda pra vida. Depois quando essa mulher te largar... Desleixo, né? Acaba Tem sendo... homens que realmente, assim, eles se desleixam ali e falam assim, eu já casei, pronto, acabou. E hoje é muito diferente, porque hoje muitas pessoas se cuidam muito. Na época que eu fazia faculdade, um dos nossos professores, Luiz Murilo, ele falava que era a barriguinha da prosperidade. Hoje a prosperidade está diferente, né? Hoje a prosperidade está bem, está no shape, está com dente bonito, tem todo... mudou completamente. Você falando em shape, o egresso na academia é uma coisa que não para, né? Está crescendo Sim. consideravelmente. E ali as pessoas acabam forçando muito, né? Se esforçando muito e aumentando as expressões. Então aquilo ali é uma coisa que vai aumentar seu faturamento, né? Mais gente querendo fazer botox. O que aumenta, mas aumenta entre aspas, porque muitos não se cuidam. Eu atendo muito fisiculturista que o rosto realmente está destruído, porque o nosso rosto precisa de gordura. E quando você baixa muito o percentual de gordura... tem esse fator também, né? Não é só o esforço ali para forçar a expressão. Você baixa muito o percentual de gordura, essa pele realmente derrete. O rosto fica com aquele rosto... Pode olhar as fotos dos fisiculturistas. Então o Monjaro é seu aliado. Você tem que torcer. Viva o Monjaro, viva a Retratutida. Agora chegando a Retratutida, né? Vai melhorar ainda mais. A Amanda tá na Retratutida. O efeito eu também usei só uma dose... No começo, só que tive muito efeito colateral, desisti, era só uma coisinha à toa, gordurinha localizada. Mas, enfim, eu vejo que a academia vai ser seu aliado, o Monjaro mais ainda, né? Hoje, a estética hoje é muito popular. A gente fala isso e realmente é possível. A gente atende tanto o profissional ali que tem uma condição financeira muito melhor, quanto as pessoas mais simples. Hoje, realmente é possível para todo mundo que trabalha, né, obviamente, fazer alguns procedimentos e se cuidar de alguma forma. De formas mais baratas, de formas... Obviamente, eu falo para o paciente o seguinte, a gente está indo para Caldas Novas e eu vou de Ferrari, que é o melhor que tem dos procedimentos estéticos, mas você pode ir de Fusca. O Fusca e a Ferrari vão chegar no mesmo local. Qual que é a diferença? O tempo que eu vou levar para chegar. Então, se eu tenho um procedimento de alto valor, com certeza ele é melhor, porque ele é mais caro e ele é mais rápido. Mas eu tenho também procedimentos de menor valor, que a gente vai conseguir atingir o seu objetivo de uma forma mais lenta, gradual, mas também vai chegar lá. Então, realmente, hoje é possível a gente envelhecer de uma forma melhor, sem grandes modificações, com aquele rosto... sem grandes sulcos, queda e tudo mais. E a posição capilar masculina você faz também? Eu faço só o tratamento capilar. O implante não. O implante aí tem que ser em centro cirúrgico, com anestesia. O tratamento é quando a pessoa está começando a ter queda de cabelo. Começando. Aquele início ali da alopecia androgenética, principalmente nos homens. Hoje a mulher também tem tido muito com a reposição hormonal, que é uma coisa comum para as mulheres na menopausa. E aí acontece muita queda. Monjaro também foi uma das coisas que tem realmente caído muito o cabelo das pessoas, principalmente aqueles que optam por uma perda de peso muito grande. Ele toma rápido e perde ali 10, 15, 20 quilos em 2, 3 meses. Nosso corpo não está preparado para isso.
E o nosso fio de cabelo, ele não é um órgão essencial. Então, eu vou tirar nutriente do cabelo para levar para o coração, para o fígado. Porque lá eu preciso dele. O problema E aí dessas o canetas é cabelo- isso, né? O impacto é muito grande, porque é Mas muito rápido. Não No precisa corpo ser rápido. todo, né? O A gente impacto é pode muito ser grande. devagar, a gente pode ir devagarzinho, fazendo, né, gradativamente. Uma perda de peso consciente. Primeiro, porque a gente precisa. Os últimos congressos mesmo já explicou. Se você não mantém o seu peso por 2 anos, aquele peso que você quer, que seria o ideal para você, você vai ter reganho. Porque é fisiológico. O seu organismo ele está programado para manter aquele peso. Se você pesa, que seja 100 quilos. Você está aí há 10 anos pesando 100 quilos. Não vai ser em 6 meses que você vai conseguir perder o peso e não voltar mais. E se perder, vai gerar algum prejuízo para o Exato, corpo, tem né? prejuízos. E todos os casos que a gente viu de gravidade, de problemas de vesícula, foram perda de peso muito expressivas em um curto espaço de tempo. Então, o paciente que faz a coisa correta, faz do jeito certo, com prolongado, ele realmente tem um benefício muito grande com as canetas. E vamos falar de números, business. Esse mercado, como é que tá? Tem 12 anos que você tá, ele só vem crescendo, né? Crescendo. E a precificação? Você falou que tem procedimentos para pessoa que quer iniciar com investimento menor, mas qual que é o seu posicionamento de mercado hoje? Você trabalha mais uma linha premium, intermediária? Como que é o posicionamento da sua clínica? Não, a minha clínica trabalha ali paciente a menos, né? A, B e C. Eu posso dizer assim. Porque isso foi sempre uma coisa da minha cabeça mesmo. Eu quis atender os pacientes com o menor custo possível, com as melhores tecnologias e produtos que eu posso entregar. Então, dentro da clínica, eu tenho o melhor que existe de produtos do mundo. Então, eu trabalho com as melhores marcas, eu trabalho com Sculptor, Galderma, Mers. Então, são as melhores marcas. Eu tenho a Ultraformer MPT, que é o último Ultraformer que saiu do mercado. Porém, com preços mais acessíveis. Porque eu entendo hoje que, primeiro, é possível. Nós temos uma estrutura interessante, eu tenho 5 consultórios dentro da clínica, então eu tenho equipe de apoio. E aí a gente consegue realmente atender uma demanda legal, um número de pacientes bons, sem ter que subir muito o preço. Entendi. Ou seja, se eu quero investir muito, você tem. Se eu quero investir Exato. pouco, você prende todo mundo. A estratégia boa, hein, Matheus? Prende todo mundo na clínica. Entrou lá, não sai mais. Não, fica comigo. Dívida eterna, aquele carnezinho ali todo mês, cartão de crédito, todo mês tem lá, o Vande de Paulo. Essa é a minha preocupação. Se eu começar lá, não vou querer sair mais. Aí, que ela vai falar assim, imagina você lá no podcast assim. Assim. Não, acabou. Eu dou esse exemplo porque quando minha sobrancelha, até os 27 anos, ela parecia uma taturana, porque ela encontra aqui. E aí eu tinha uma amiga que ficava o tempo todo pegando no meu pé. Eu falava assim, não, sabe por que eu não vou fazer isso? É igual quando meu barbeiro me convenceu que era interessante ir na barbearia toda semana. Eu comecei essa prática bem antes de vir esse boom das barbearias. Por assinatura, né? Com 20 anos, eu já ia na barbearia todo final de semana. Que eu sempre fui muito vaidoso. Eu já ia todo final de semana. Aí eu falava pra ela assim, eu não vou arrumar mais uma coisa para me fazer toda semana, que é a sobrancelha. Porque como ela encontrava e tinha muito pelo, eu falava, eu vou ter que estar fazendo esse troço de 10, 12, 15 dias. E aí fui enrolando. Quando eu comecei, virei escravo. Agora, de 15 em 15 dias, estou lá fazendo a sobrancelha. Aí agora, se eu visito sua clínica, acabou. Mas a vantagem é que você não vai precisar ir lá de 15 em 15 dias. Então, preenchimentos a gente faz aí mais ou menos anualmente, 9 em 9 meses. E toxina, mas você não falou que o Botox tem que ser toxina, não. Mas toxina é um procedimento mais tranquilo, é rapidinho para fazer, né? Desde que a gente já conheça ali sua musculatura. Então, o Botox sim, de 4 em 4 meses. Mas preenchimentos não precisa ser com tanta frequência. E qual o procedimento que muita gente faz que você não recomenda? Eu não recomendo o uso de implantes permanentes, como PMMA. O que seria esse implante permanente? É um silicone serve industrial. pra quê? Tem muita gente que faz bumbum com ele. Ele chama PMMA, polimetilmetacrilato. Ele é permanente e ele entra dentro da musculatura. Então, é um produto que a gente não consegue retirar mais. Nunca mais.
nem cirurgicamente não consegue tirar tudo. É o que a Mayra Card tem no rosto. Já deve ter visto alguns vídeos Já. dela. Ela sempre fica pegando aqui. Que é a aquele mulher coisa do Primo do Rico. Thiago. Aham. Thiago Niro. E ela fez isso sem saber que era. Isso acontece muito. Paciente que vai em algumas clínicas aí com preços muito baratos. E aí faz o PMMA e depois não sabe por que aquilo não sai, faz ultrassom, tá lá. O dela foi no rosto? Dela foi. Nossa. E aí ele migra. Então ela fez nessa região e ele migrou e ele está aqui. E para retirar, você consegue retirar um pouco do produto, mas é cirurgicamente. Tudo não é possível, porque ele entra dentro da musculatura. E aí depois que tem PMMA, você não pode fazer mais nada. Então fica escravo daquele negócio lá. Vai ficar lá, não tem o que fazer. E aí até o médico falou para ela, falou, olha, eu só tiro quando tem problemas de infecção, senão eu não mexo. Ela já foi em alguns e tudo, com certeza ela foi em todo mundo possível. É o mesmo procedimento da Andressa Urach, aquele que deu mesmo problema da Andressa Urach, da perna. Só que o da Andressa, perna. ela foi mais infeliz, né? Que o dela ficou esquisito. Tá O dela abrindo, infeccionou, né? Aquele caso precisa realmente de cirurgia, porque senão ela morre. Não tinha o que fazer. Mas é o mesmo procedimento. Então, esse eu não indico. Eu acho que realmente hoje em dia não vale a pena. Até porque nós temos o ácido hialurônico que é biodegradável. Você coloca ele no rosto, se a pessoa realmente não gostou, quer retirar, é possível retirar. Tem uma enzima que faz a retirada. Mas quando a gente faz comedido, o risco da gente ter que usar enzima é muito pequeno. Eu uso muito pouco enzima para retirar produto. Porque eu sempre prefiro ir do menos para o mais. Mas essa região do bumbum para a mulher tem algum procedimento que é recomendável? Porque eu vejo que a maioria que faz fica muito estranho. Além de ser prejudicial, é muito esquisito. Parece que ficou muito visível. Todo mundo vê Mas aquele negócio. É aquela história, né? A pessoa tem uma perna de formiga E coloca e quer ter a bunda da tanajura. Aí não dá certo. Porque para ter bumbum grande, precisa ter O perna. bom que você é direto. Você falou que eu tava com vergonha de falar, mas é exatamente isso. Mas Fica é esquisito, verdade, fica fica estranho. parecendo uma formiga atômica, né? Só as perninhas com as duas bolas lá em cima, não é legal. Não é interessante, mas a gente faz remodelação glútea que fica muito bonito, com ácido hialurônico e bioestimulador. Porque como o bioestimulador ele engrossa a pele, então a gente faz ali na região posterior do glúteo, e aí ele dá essa levantada, diminui aquela queda ali da bananinha, então dá uma levantada e depois coloca ácido em alguns pontos para melhorar. Então o resultado também é muito bom. Gente, essa mulher muda tudo. Reforma todo mundo, Matheus. E aquele rapaz, você acha que já precisa fazer alguma coisa? Não, né? Tá novo ainda. Ele é novinho, né? Mas pode melhorar alguns aspectos, né, Matheus? Ah, Matheus, pode vou melhorar. levar você lá na clínica também. Não vou sozinho, não. Você vai ter que fazer algumas coisas. Matheus vai entrar também na dança. Tá o Thales ali, ó, o Samuel. Meu irmão já tá precisando lá, ó. Uns botoxinhos. Não, mas esse aí ela não faz, não. É o dele que não teve a queda total, ainda dá pra tratar? Tá. Quando tem folículo é possível tratar. O que é folículo? Traduza pra gente, doutora. Desculpa. É quando ainda tem aqueles cabelinhos lá, pequenininhos. Agora ali onde está brilhando, você tá vendo onde está brilhando? Lá não nasce mais não, ali só implante. Ali já Porque era. ali morreu. Igual na nossa testa que não tem folículo, que é aquele fiozinho de cabelo pequenininho, ali não nasce mais, só até aqui assim, né? Então, no meu caso, que eu sou testudo, se eu quiser diminuir um pouquinho, eu vou ter que fazer um implante. Não ri não. Só um implante mesmo. Faz né? implante. Que ao longo do tempo foi acertando aqui, foi matando os fiozinhos aqui. Exato, e aí ele não morreu. Cresce mais, depois né? que ele morre, acabou. Você vê que a gente faz, por exemplo, a sobrancelha sua hoje já não cresce como antigamente. Não. Porque você vai tirando tanto e aí acaba que o não folículo... dá pra voltar taturando nunca mais, né? O folículo morre, e aí depois que ele morre, já era. Então, hoje o seu posicionamento A, B, C... Exato. Você consegue atender. Sim. E esse mercado, como é que tá? Tá muito bom? Tá crescendo? Como é que tá? O mercado, eu venho crescendo sempre. E teve um período que eu dei uma estagnada, que foi lá em 2022 para 2023. E achava que estava bom, né? Aquele negócio ali. Estou ganhando bem, pago minhas contas. Como diz Flávio Augusto, viajo 2 vezes por ano. Acho que estou legal. Aí, numa palestra de Flávio Augusto, a gente fala assim, opa, o que tá fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu gosto muito eu sou muito estudiosa, então eu gosto de estudar, leio esses livros de empreendedorismo, já fui na Trinca, enfim. Você foi na Trinca em Goiânia? Eu fui na Trinca. Zerei o podcast do Joel J, adoro, acho incrível ele. Muito bom. Muito bom, ele é muito inteligente.
E aí uma fala dele mesmo falou assim, se você não está crescendo, tem alguém crescendo do seu lado. E aquilo virou uma chave em mim. Falei, eu vou crescer. E de lá para cá eu venho crescendo. Ano passado nós tivemos um crescimento de 30%, um faturamento de mais de 2 milhões. E esse ano a previsão é que a gente cresça pelo menos 40%. Então, assim, eu já estou conseguindo durante esses meses de fazer esse crescimento realmente em números, em atendimentos, em aumento de ticket médio e toda essa lógica do empreendedorismo mesmo. Porque eu sei que eu posso. E o que você veio fazendo de mudança ao longo de 12 anos? Que você foi mudando a rota, fazendo esses ajustes, que você acredita que está sendo mais assertiva? A gente amadurece como empreendedor. Primeiro, esse entendimento de que a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar a melhoria do tratamento do paciente. Quando eu comecei, eu venho de uma família muito pobre. Minha mãe foi empregada doméstica aos 9 anos de idade. E morava na casa de um médico. E meu pai era vendedor da Princesinha, em Goiânia. Uma loja de móveis ali em Campinas, 24 de outubro. Então, a família é muito pobre mesmo, que não tinha condições. Então, a gente cresce com algumas crenças na cabeça de que a gente não merece mais, que a gente não pode cobrar um valor mais alto, que a gente... isso tudo precisa ser mudado. Isso a gente não consegue mudar de um dia para a noite. Então, precisa ser construído mesmo. E a gente vai crescendo e vai construindo essa ideia. E aí, de lá para cá, eu busquei algumas mentorias, busquei entender um pouco mais sobre o processo de rejuvenescimento. Eu tinha muita vergonha de oferecer para um paciente que veio, por exemplo, me procurar Botox, mesmo eu olhando para você e sabendo que você precisa de um preenchimento de olheira, eu não oferecia. Eu ficava assim, não, ele veio só fazer Botox, então vamos fazer só o Botox. E hoje não, hoje eu já entendi que eu posso te oferecer, mesmo sem forçar uma venda ou qualquer coisa nesse sentido, apenas para te mostrar o que você precisa. E aí, se você decidir fazer isso, ok. Se não, tudo bem também. Mas hoje eu consigo ter essa visão de, realmente, porque o óbvio precisa ser dito, né? Já leu esse livro? E aí, e para mim era muito óbvio, mas para você não é óbvio. Então, eu comecei a entender isso de uma forma muito mais didática dentro da harmonização facial. Então, hoje eu consigo mostrar para o paciente tudo que ele precisa e a gente vai traçar um plano. Dentro desse plano, de acordo com as suas condições. Eu posso fazer tanto hoje ou tanto amanhã. Ok, a gente vai fazendo. O importante é a gente estar cuidando de você sempre. Eu falo que é igual ao nutricionista. Você já viu quando a gente sai no nutricionista, a gente passa na lojinha de naturais. Fala assim, agora eu vou seguir certinho. Fala, agora não vou comer mais pão, doce, não. Uma tamarazinha seca ali, tudo certinho. Passa 15 dias, volta tudo a ser como era antes. E dentro da estética é a mesma coisa. Você sai da consulta, passa na farmácia, compra o filtro solar, compra o hidratante, fala, nossa, agora eu vou usar bonitinho. Dá 15 dias, você já fala, parece que eu já estou com preguiça, apesar de estar vendo resultado. Então, é importante você estar sempre em manutenção. E aí a paciente volta e fala, é mesmo, eu comprei o filtro, está aonde? Dentro da minha gaveta, não usei. Então, esse ensinamento que a gente tem dado para os pacientes é que faz essa recorrência, o paciente sempre entender que ele precisa voltar, entender que ele precisa cuidar e essa pele precisa ser renovada, regenerada. E aí eu falo sempre, eu gosto, sou uma entusiasta da medicina integrativa. Então, falo sempre da importância de beber água, de melhorar os hábitos, de dormir. Não tem qualidade de pele, não tem rosto bonito, não tem corpo bonito sem sono, sem água, sem uma alimentação equilibrada. Claro que sem exageros, o dia que a gente vai para a festa, a gente está liberado. Porque a gente precisa ser feliz. A felicidade está nos momentos. Não dá para ficar também de dieta e controlando tudo o tempo todo. A vida passa, você também não teve nenhum momento de respirar, né? E como a gente sabe, hoje... a vida passa rápido, os dias estão cada dia mais curtos. E que sentido faz se a gente não tiver os nossos prazeres? Então, escolha o seu prazer e cuide dele. Então, hoje você quebrou um bloqueio e consegue fazer um diagnóstico mais amplo,
Mostrar para a Exato, pessoa exato. que ela pode fazer mais, sem forçar, Uhum, né? sim, Que é aquilo que a gente chama na venda, que é você direcionar o cliente para o que ele precisa e exato. não para o que ele quer. Uhum, E quando você faz isso, você provoca sentimentos que ele nem tinha pensado. Você apresenta soluções que ele nem sabia. Você já fez isso comigo aqui sem perceber, já está ficando craque. Do início até agora, você já trouxe conceito, já apresentou soluções e já me deu um pouco de coragem. Eu acho que até o final do podcast, eu acho que esse nível o medo vai o acabar. medo vai acabando. Exato. Isso é muito interessante. O que mais que você acha que você ainda precisa superar, principalmente com essas aulas, com essas mentorias que você está tendo, para o seu negócio crescer ainda mais? São essas travas, porque querendo ou não, vira e mexe aquela Vânia lá de... Parece que volta, né? Volta Isso acontece sempre. comigo também, mesmo sendo profissional Sempre, da área. sim. Vira e mexe, vem aquele medo. Tá, mas isso aqui, mas será que eu posso fazer? Eu estou na mesma mentoria que o Clóvis de Barros. Que legal. E eu sou fã dele, assim, demais. Você já saber da venda dele em agosto, né? Sim, eu já tô coloquei sabendo. na agenda que não vão faltar. E aí, a gente estava em uma aula em conjunto ali, e na hora que eu vi, falei, olha onde eu tô. Cara, não acredito aquele que eu cara tô é muito sentada na bom. mesa do Clóvis. Claro que era online, mas enfim, né? A gente estava no mesmo ambiente. E aí, nesse momento, quando a gente sai, fala assim, o que eu tô fazendo lá com o Clóvis? Quem sou eu? E aí dá uma baixa daquelas, assim. Só que o nosso mentor é muito bom. Aí o Hugo chegou e falou assim, não, você vai... E eu sou evangélica hoje, né? Sou cristã e acredito muito em Deus. E o Hugo falou, lembra de onde você veio e aonde você está. E no outro dia eu tive um evento e o versículo que saiu para mim foi exatamente esse. Até postei no meu Instagram. Lembra de onde você veio e onde você está. E aí, nesse momento, eu falo, não, realmente, eu acho que eu posso estar lá na mesa do Clóvis. Mas não adianta, porque eu sou ser humano. E em vários momentos da minha vida, aquela pessoa me puxa para trás. E a criação, tudo que a gente viveu, né? Eu tive uma infância, não posso dizer que foi difícil, mas também não foi uma família extremamente estruturada. Meu pai teve momentos de alcoolismo e isso, de certa forma, bagunça um pouco a nossa vida ali no futuro. Mas não é o que meu pai fez, é o que ele pôde fazer. E ele pôde fazer, ele fez o melhor que ele pôde. E hoje eu vejo isso, assim, muito claramente. E se eu não perdoar meu pai, perdoar minha mãe pelo que eles fizeram e seguir o meu caminho, isso só vai me travar. E então eu busco agora é para frente. Você falou uma coisa que fez lembrar um psicanalista que teve aqui nessa mesa recentemente. E ele deu um exemplo de uma metáfora de 2 filhos que tinham um pai alcoólatra. Um cresceu, ficou muito bem financeiramente e falou que tinha se tornado aquela pessoa porque o pai era alcoólatra. E o outro virou morador de rua porque o pai era alcoólatra. Então, a mesma situação, o mesmo ambiente, um enxergou aquilo para crescer e o outro enxergou aquilo para ficar estagnado. E vira e mexe, parece que essa guerra mental, ela nos aprisiona. A gente tem aqui uma coisa que nos encoraja, a gente vai de repente ver que, nossa, mas eu não sou essa pessoa, eu não posso. Eu digo isso porque, às vezes, eu me vejo nessa situação. Às vezes tem um cliente grande, eu vivi isso recentemente, chega e me procura, eu nem ofereci, ele me procura e diz, eu quero que você faça esse tipo de trabalho para mim. Eu olho dentro de mim e falo assim, nossa, mas esse cara, o que eu posso ensinar para esse cara? Olha os números dele. E aí eu esqueço que o JJ fala muito isso, o Flávio Augusto, o próprio Érico Rocha, que trouxe o marketing digital para o Brasil, ele fala o seguinte, cara, sempre tem algo que você domina que a outra pessoa não consegue fazer. E se ela está te procurando para isso, é a melhor prova de que você é uma autoridade no assunto. Sim. Mas às vezes as nossas crenças, como a gente foi criado, acaba vira e mexe travando a gente. A gente andou, já está vários passos, já tem aquele reconhecimento e naquela hora você mesmo quer se sabatinar, né? É muito louco isso. E a gente assiste, eu sempre estou fazendo cursos, treinamentos, estudando. Ora estou ensinando, ora estou estudando, mas vira e mexe a gente cai nessa mesma situação, Sempre, né? sempre. Nessa mesma guerra interior. Sim. Nossa, será que eu posso? Ainda bem que a gente tem mentores, pessoas para fazer, não, volta, você pode, tá aqui. Eu sou fã. Inclusive, vou participar do evento que a Ana Beatriz vai estar aqui em Goiânia, de empreendedorismo feminino.
E ela é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Nossa, acompanha, ela é muito boa. aquela Muito mulher. boa. E a psicanálise explica, porque a nossa formação é ali até os 7 anos. E aí não tem como isso mudar. A gente ressignifica. É, A gente puxa lá de trás, mas mas não tem como apagar. não tem jeito de apagar. Não tem. A base não tem como apagar. E voltando à família, e hoje, lá no começo, seu esposo colocou aquela. Vim até aqui, mas e hoje? Como que ele olha para o seu negócio? Hoje ele te apoia? Hoje ele Não, o dá. Luciano, ele sempre me apoiou, ele sempre acreditou muito em mim. Desde do primeiro, quando eu falei que eu ia sair do serviço público, ele falou assim, pode ir que eu acredito em você. Ele é empreendedor, ele tem uma loja de veículos, revenda. Legal. Luciano ficou sem o pai aos 16 anos e se virou sozinho a vida toda. E ele tem a mãe dele, mas enfim, ela casou e mudou e ele ficou só. Então ele me apoia muito. Eu estava vindo para cá e mandei no grupo da nossa família, falei, ó, ora por mim para que dê tudo certo, para que eu não fale nenhuma besteira. Aí ele mandou assim, pode ir tranquila, eu confio em você, eu sei que você vai arrasar. Olha que legal. Então ele é sempre essa pessoa que me incentiva muito, muito mesmo. Ele é incentivador, de verdade. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, já que hoje é um episódio especial. Eu queria que você falasse com o Josimar. Que mensagem que você deixa para o Josimar de estar participando de um episódio número 100, que passou por muitas dificuldades, que pensou em desistir e que chegou até aqui e vez ou outra ainda pensa em desistir, por mais que tenha um reconhecimento. Não foi muito fácil chegar a esse episódio. Então agora eu estou invertendo os papéis na mesa. Eu estou colocando você para deixar essa mensagem para mim. A mensagem é aquela que a gente começou lá falando. Não desista. Tem muita gente se espelhando em você. E você lembra sempre de onde você veio. Isso é incrível. Porque assim, se a gente lembrar de onde a gente saiu e aonde a gente chegou, com certeza a gente vai conseguir seguir mais em frente. Não, eu lembro que coloquei isso para você, para trazer esse assunto no finalzinho, que é um episódio comemorativo. Eu lembro quando eu comecei a produzir conteúdo lá em 2017. Eu separei de uma sociedade que eu tinha 9 anos e fui caminhar sozinho. E comecei tudo do zero novamente. Aí me matriculei num MBA na FGV, em gestão e marketing, que era um MBA que eu estava precisando fazer há muito tempo. Às vezes a gente precisa perder algo para começar uma coisa que a gente está procrastinando há muito tempo, né? Me matriculei na FGV e comecei a produzir conteúdo. Era uma coisa que eu ensinava para as pessoas, mas eu não fazia conteúdo. Passava para os meus A clientes. maioria dos produtores não fazem Não conteúdo fazem. para si. Para si. Então eu já tinha clientes de marketing que eu traçava estratégias, mas eu não fazia. Então, com toda essa mudança, eu comecei a produzir conteúdo. Comecei fazendo vídeos, os primeiros vídeos ficaram horrorosos, muita gente criticando. E aí, mas eu não desisti. E aí apareceu um primo meu, eu fiz alguns vídeos, falou, nossa, Josimar, gostei demais, o vídeo está muito bacana, eu estou aprendendo a editar e gravar, tem uma câmera, você aceita que eu possa produzir os conteúdos para você? Eu falei, claro, só que não tem receita. Ele, não, eu acredito no seu trabalho, vou produzir para você. E aí começou a produzir, e eu comecei a fazer esses vídeos curtos, e comecei a entrevistar os professores do MBA. Terminava a aula, aquele que eu gostava da aula, eu pegava o tripé, o celular e começava a bater um papo com os professores. E foi destravando, fui fazendo conteúdo, depois comecei a fazer entrevistas no YouTube. Entrevistei o Alcir, da Fricó, entrevistei o produtor do Amado Batista, fui fazendo entrevistas e fui construindo. Depois eu fiz uma série de conteúdos em Pirinópolis, mas o que foi essa virada de chave foi quando eu comecei a acompanhar o conteúdo do Érico Rocha. Porque eu tinha muito aquela preocupação, além de ser muito tímido, eu tinha aquela muita preocupação, assim, o que as pessoas vão dizer? Eu não estou pronto. Eu ouvi uma frase do Érico Rocha, que eu sempre repeti lá no começo e estou repetindo agora nesse episódio número 100. Feito é melhor do que perfeito. E ele falou o seguinte, olha, tá aqui a minha prova como eu comecei produzindo os vídeos. Era com o celular e eu fui investindo aos poucos, porque primeiro você tem que destravar, você tem que estar preparado para ser criticado. Vai chegar um momento que essas pessoas criticaram, que vai perguntar para você como é que você fez, agora você pode me ensinar?
Eu pensava assim, mas isso não vai acontecer. Então, fui produzindo vídeos. Chegou um momento que as pessoas começaram a perguntar como é que faz. Hoje, para resumir o assunto, hoje eu dou mentoria para a pessoa aprender a comunicar, aprender a falar em vídeo. E há 3 anos atrás, quando eu já estava eu já tinha o quê? Uns 500, não, tinha mais. Uns 800 vídeos publicados no YouTube. Mais uns 500 em outras plataformas. Veio a mudança, a migração para o podcast. E eu já fazia entrevistas. Aí eu falei assim, agora eu vou migrar para podcast. Nossa, mas podcast é muito difícil. Porque, assim, você tem que se preparar sobre o assunto. Não é perguntas prontas. É muito difícil. Falei assim, não vou fazer isso não. Procrastinei mais ou menos uns 6 meses a 1 ano. Decidi começar. Fiz a primeira entrevista com roteiro, nervoso. A segunda, a terceira. Da 10ª entrevista em diante que eu comecei a me soltar. E hoje em dia tem muita gente que me enxerga como referência para isso. Mas lá atrás eu fui muito criticado. Muita gente falava assim, mas o que... Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim numa época, acho que eu tinha feito uns 4, 5 vídeos no Instagram e no Facebook. Falou assim, nossa, Josmar, você tá fazendo vídeo, você tá todo travado, você é tímido, o que você quer fazer vídeo? Na hora eu parei assim, me entristeci, fiquei chateado. Depois eu olhei e falei assim, quer saber? Eu vou provar para essa pessoa que eu consigo. Porque ela falou uma verdade, eu era tímido mesmo. Mas eu vou enfrentar a timidez. E fui insistindo. E hoje a gente está com essa quantidade de episódio. Só no YouTube são quase 1.300 vídeos publicados, só no YouTube. Fora as outras plataformas. E é sucesso. E vai caminhando. E quando você olha para a história de vários outros, a história do Joel J também é muito incrível nesse sentido, né? Ele era um grande atleta. Sim. E ele tinha vontade de empreender. E quando ele começou a fazer isso... E o pai dele queria que ele fizesse concurso, né? Ele queria que ele fizesse concurso. Não sei se você viu essa história, que ele queria empreender e ele tinha um cargo bom em uma escola e ele começou a empreender fora, mas continuou trabalhando. E o diretor chegou nele e mandou ele escolher entre empreender e continuar na faculdade. E falou que aquilo estava atrapalhando. Ele falou, mas qual o problema? E ele decidiu abandonar aquele carro que já era bom e foi empreender. Essa foi a primeira decisão. Depois teve a segunda decisão de produzir conteúdo, que foram as pessoas que ele pede conselho. Olha que legal, uma coisa que eu acho que é de uma humildade tremenda é o Joel J, o Thiago Brunet, deixa eu ver quem mais. Tem vários outros que eles têm os conselheiros, né? Que ele pede conselho. O que você acha disso aqui? O que você acha daquilo ali? Falei isso ontem. Falei, quem não senta para aprender... Ontem eu tive um curso com um speaker de São Paulo. Eu falei, quem não senta para aprender não está apto a ensinar. Porque a gente sempre tem coisas para aprender. Alguém está estudando alguma coisa que eu não estou. E aí é importante a gente estar sempre em movimento, porque até um dos meus mentores lá no início dessa parte de harmonização, que era o Jay, que falava isso, movimento gera movimento. E se você não tem alguma coisa para fazer, movimente-se. Porque isso vai fazer... E você falando em timidez, quando criança, eu era extremamente tímida. Eu não dava benção para os meus tios, de tanto que eu era tímida. Minha primeira apresentação na faculdade, eu não consegui colocar como é que chamava aqui, gente? Aquele negócio transparente, transparência, né? Sim. No projetor, não dei conta, não foi. O professor falou, não, pode ir embora, porque não vai sair nada. E realmente não iria sair. Mas o feito é sempre melhor do que perfeito. O Jake falava isso também. E comecei meu primeiro vídeo, meu Deus, que desastre. A boca nem abria. Não, engraçado. A Ana tem esses vídeos. É engraçado iniciais. que os primeiros vídeos, você queria falar, e aí alguém falava assim, esse primeiro que produziu, Josmar, se solta, fala como se você estivesse falando. Não. Cara, eu tô tentando, mas não consigo. Vai. Era começar, olhava pra câmera, a expressão fechava. Travava ali, que ficava aquele troço horrível. Exato. E eu falava assim, como que eu vou conseguir? E era só crítica. Todo mundo falava, nossa, mas tá muito estranho, esse vídeo seu tá muito ainda, monótono. Você tá virando blogueirinho, vai virar blogueiro, que não sei o que, enfim. A gente precisava romper essa barreira. E hoje
Hoje, o blogueiro já virou uma profissão, que era extremamente criticada, principalmente lá no começo. Mas aí veio a pandemia, que mudou tudo, né? Mudou tudo? Mudou tudo. Completamente. Quem não queria virar blogueirinho foi obrigado a virar blogueirinho, foi obrigado a ir para internet, foi obrigado a acreditar no marketing digital, porque não tinha outra opção, né? Você só tinha ali o tráfego Sim. pago, só tinha como comunicar, como vender para o seu cliente Sim. só pela internet. Exatamente. Não tinha outra opção, né? A pandemia mudou muita coisa. No ramo da estética também. Foi um momento que a gente teve um crescimento muito grande, porque as pessoas estavam se olhando. E muitas vezes a gente está naquele movimento e acaba não se vendo, não se olha, não para se ver. E no vídeo não tem como. Você precisa se ver. E isso mudou bastante a questão da estética mesmo. Desse período para cá, as pessoas entenderam a importância de estar bem, de se ver bem, de fazer uma videochamada com uma estética mais agradável. E, para a gente finalizar, como é ser mãe, empreendedora, esposa? Conta pra gente como é isso. Eu gosto daquele vídeo da Ingrid Guimarães, que ela fala assim, deu errado, gente. Deu errado esse negócio de mulher empoderada, que dá conta de tudo. A gente faz um malabarismo para a gente conseguir manter todos esses pratos em pés. Mas em certo momento foi importante para mim eu retornar para casa, que foi no período que eu saí do serviço público, e voltar para casa para entender como estava a minha casa. Então, eu acredito que meu filho devia ter uns 7 anos e eu tinha funcionário em casa, então as coisas ficaram meio que desdeixadas. E aí foi nesse período que o casamento também começou a dar uma balançada, justamente porque aquela mulher que está muito envolvida no trabalho e tudo mais e não olha para dentro, a gente acaba se perdendo no que é mais importante. E hoje eu consigo realmente equilibrar. Eu ainda trabalho muito e falo que eu quero trabalhar muito até os 55, que aí eu com certeza vou estar com minha aposentadoria garantida, filho formado, os dois, e aí Você a tem coisa... um casal? Tem um casal. Minha filha tem 22 e o Gustavo tem 18. E aí a gente vai conseguir dar uma pisada no freio, mas parar de trabalhar eu não quero, porque eu não sou aquela que quer se aposentar de ficar igual era lá no serviço público. Só diminuir o ritmo, né? Só diminuir o ritmo. Já consegui bastante com a questão de organizar a vida. Então, assim, tem 2 períodos da semana que eu tiro para mim, para cuidar de mim, da minha casa, das coisas do lar. Eu e meu esposo, a gente tem o nosso dia de namoro, que é o nosso dia mesmo, para a gente poder se encontrar, porque assim, o nosso ritmo é diferente. Eu acordo cedo, eu treino de manhã, ele treina à noite. Então, quando ele chega, eu já quase estou dormindo. Eu falo que nós somos visitantes ali na mesma casa. Então, na quarta de manhã, a gente toma café junto. Então, isso já é uma prioridade. E aí, na sexta, a gente está sempre também, final de semana, juntos. E eu busco sempre estar perto dos meus filhos o tempo que é possível. E isso foi sempre, assim, eu acho que não adianta eu ficar o dia todo, até porque eu vejo muitas mulheres que, às vezes, nem trabalham, porém, elas estão tão estressadas com aquela maternidade ali, de ficar o dia inteiro cuidando do filho, da casa, que não sei o quê, que ela não consegue ter tempo de qualidade com o filho. Ela não sabe do que ele gosta, ela não senta na mesa com ele, ela não toma um café, um jantar juntos. E eu priorizo muito isso. Então, assim, normalmente a gente almoça junto, eu e os meninos, todos os dias. À noite, agora, por conta de faculdade, é mais complicado, porque um está na faculdade, o outro não está. Mas quando comecei, né, depois desse processo todo, que eu comecei a chamar eles, falei, não, agora a gente vai sentar todo mundo à mesa. Eles, ai, que saco. Quer adolescente, é jovem, não quer. Não quer. Mas hoje eles têm prazer nisso. Então, assim, na pandemia foi um momento que a gente se uniu muito, porque estava todo mundo ligado no celular, vídeo 24 horas. Então, aí eu tinha um momento, a gente jogava, fazia quebra-cabeça, aí voltava para o jogo. Depois voltava e era a dedonha, aí voltava para o jogo. Depois vamos de novo brincar de imagem e ação, enfim, a gente tem vários jogos em casa. E justamente para isso, para a gente poder estar juntos, se conectar, porque isso faz uma diferença muito grande. Hoje eu vejo muitas mães largando os filhos meio que soltos ali com o telefone na mão o tempo inteiro, com o tablet na mão,
mal olha, a gente encontra com pessoas no elevador que você não consegue nem falar com ela, né? Ela está o tempo todo ali com uma tela no rosto. Isso prejudica muito a nossa vida, a nossa interação e tudo mais. Vânia, chegamos ao fim. Muito obrigado. Eu que Bate-papo agradeço. muito bacana. Espero que o espaço tenha permitido você falar tudo o que você queria falar sobre a sua área de atuação. Acho que você quebrou muitas objeções aqui comigo, viu? Ai, Quebrou que muito. bom, fico Vou feliz. criar coragem, né? De ir lá depois, né? Depois a gente mostra o resultado. Aí mostra o resultado depois. Então, para finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse sua mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem final é que vale a pena empreender. Apesar que no Brasil a gente tem muitas dificuldades, impostos difíceis, mas vale super a pena, porque só o empreendedorismo faz com que a gente realmente consiga entregar aquilo que a gente acredita, o resultado que a gente quer e buscar os nossos sonhos de uma forma assim realmente escalável. E uma boa noite ou bom dia a todos. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.